Fala galera, quem está falando com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje nós vamos falar aí sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I, tá pessoal? Nós vimos na aula anterior que ele declarou a independência do Brasil. Bom, galera, nessa primeira aula é importante a gente relembrar um pouco sobre a conduta de Dom Pedro I, como ele era na sociedade brasileira. Bom, pessoal, Dom Pedro ficou famoso no Brasil por suas aventuras amorosas, principalmente por isso, né, galera? Mesmo depois de casado, ele continuou se relacionando com diversas mulheres. Sua amante mais famosa, sem dúvida, pessoal, foi a Marquesa de Santos, com quem ele teve inúmeros filhos. Conta-se, né, que os pais costumavam esconder as suas filhas, né, os filhos de Dom Pedro, com medo que eles a conquistassem. Então era muito comum os pais trancafiar as meninas nos quartos quando Dom Pedro estava em alguma cidade brasileira aí. Os opositores, pessoal, de Dom Pedro, sem titubear, eles acabavam se aproveitando desses problemas da vida pessoal, né, de Dom Pedro, para poder atacá-lo mais ainda. Então eles criticavam especialmente a amizade de Dom Pedro I com o Chalaça, que era o apelido, pessoal, do Francisco Gomes da Silva. O Chalaça, pessoal, ele passava as noites bebendo vinho, tocando violão, namorando, e ele era muito amigo de Dom Pedro, porque Dom Pedro também gostava muito desse tipo de atividade. Então ambos teriam se conhecido numa mal afamada Taverna das Cornetas, como era conhecida. Ficava na antiga Rua das Violas, lá no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Esse lugar, para vocês terem uma ideia, quem frequentava eram os beberrões, chamado, e as prostitutas, né, as secretárias do amor. Bom, aqui, pessoal, nessa imagem nós temos Dom Pedro ao centro, né? À nossa esquerda aqui da tela, nós temos com os olhos azuis, bem azuis, a sua esposa, né, a Leopoldina, e à direita a sua célebre amante, né, Domitila de Castro Cantimelo, que é conhecida aí, depois ela ganhou o título dele, né, de Marquesa de Santos. Essa aí foi a mais famosa, né, amante de Dom Pedro I. Ela morava antes no Palacete do Caminho Novo, lá no Rio de Janeiro, que quem mandou construir, pessoal, foi Dom Pedro, ok? E nessa aula número 1, galera, a gente vai abordar um pouco dessa vida inicial de Dom Pedro como imperador e, né, falar da Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil. Bom, galera, é importante a gente ressaltar também aqui, antes da gente começar, falar que Leopoldina, galera, a princesa Leopoldina, ela vivia constantemente grávida, né? Então, ela teve ao todo 9 gestações, mas porém só uns 4 ou 5 filhos vingaram. Para vocês terem uma ideia, galera, lá no dia 2 de dezembro de 1825, nasceu, por exemplo, Pedro de Alcântara, né? O Dom Pedro II, que foi o primeiro filho varão de Dom Pedro I, porque a primeira filha de Dom Pedro I com Leopoldina foi Maria da Glória, ok? Que era uma menina, então foi o primeiro filho varão dele. Conta-se, pessoal, que Dom Pedro estava com sua amante Domitília quando ele ficou sabendo dos problemas no parto que a Leopoldina estava tendo. Então ele sai correndo da casa de sua amante para assistir o parto de sua filha. Porém, pessoal, Domitília também estava tendo um filho naquele momento. Então dizem que os dois nasceram aí basicamente na mesma data. E os dois eram homens, eram meninos. Então os dois, pessoal, acabaram se chamando aí Pedro, né, pela vontade do pai, ok? Bom, galera, Dom Pedro I, ele foi aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, como a gente falou na aula lá de independência do Brasil, tá? E, curiosamente, pessoal, esse dia 12 de outubro também era o dia do aniversário de Dom Pedro. Bom, uma multidão, pessoal, compareceu à festa da aclamação de Dom Pedro imperador. Então, durante os anos que se seguiram dessa aclamação de Dom Pedro, essa data era comemorada, tá, como o dia da independência, da emancipação política do Brasil, ok? Bom, na época, pessoal, a independência ela não foi aceita em todo o país.
em várias províncias brasileiras, por exemplo, a Bahia, o Piauí, o Grão-Pará, o Ceará, o Maranhão, enfim, ali no Nordeste, né, o Norte e Nordeste brasileiro, e até no Sul, pessoal, como na província Cisplatina, o povo pegou em armas para combater os militares. Então, galera, na Bahia, depois de vários combates aí, batalhões populares vindo do interior do Brasil cercaram as tropas portuguesas, né, que estavam lá em Salvador, na data aí do dia 2 de julho de 1823, tá? Então, o povo vendo-se sem alimentos, os soldados portugueses também, pessoal, eles tentaram furar o cerco e foram derrotados nessa batalha aí dos Pirajá. Então foi uma batalha aí entre o povo baiano contra o povo português, ok? Então, assim, ó, depois de vários, navios ingleses a serviço de Dom Pedro ajudou o povo baiano aí nessa batalha. Eles bloquearam Salvador e expulsaram, pessoal, os portugueses, né? Que estavam lá lutando contra a independência. Então, depois que Dom Pedro bloqueou Salvador, ele forçou esses portugueses a ir embora no dia 2 de julho de 1823. Então, todos os anos na Bahia, pessoal, depois dessa expulsão dos portugueses, desde o dia 2 de julho de 1823, todos os anos, em 2 de julho, a Bahia festeja a sua independência. Então, agora governada aí pelo Partido Brasileiro. Mas, galera, a Bahia não foi o único estado a ratificar a independência do Brasil. Temos outros exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos um cartaz também celebrando uma vitória do povo. Ó, de um lado um exército, do outro um povo. De uma luta do povo aí contra a liderança do Partido Português, que não queria essa independência do Brasil. Então essa aqui foi no dia 13 de março, conhecido como a Batalha do Genipapo, né? Então uma história de orgulho, uma história que orgulha todos nós. Então, galera, no Piauí também ocorreu essa guerra aí de independência, assim como aconteceu na Bahia, tá? Mas ela aconteceu, pessoal, quando a Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados da Parnaíba, que é uma cidade aí, ó, mais ao norte do Piauí, declarou-se favorável à independência. Galera, o governo português estava na capital piauiense. Nessa época, a capital do Piauí não era a cidade de Teresina, não. Era a cidade de Oeiras, que fica mais ao centro do Piauí, tá? Então, Oeiras era a capital do Piauí. Então, a fim de sufocar esse movimento que surgiu na Parnaíba pela independência, eles não queriam isso aí, eles resolveram, pessoal, atacar aí os piauienses, né, da Parnaíba, para que não celebrassem ou apoiassem a independência do Brasil. Ou seja, eles queriam que o Brasil continuasse colônia de Portugal. Bom, aqui, pessoal, nós estamos aqui na entrada da cidade de Campo Maior, que fica aí no Piauí, ok? Então ali, galera, foi onde nessa batalha, né, se deu aí na cidade de Campo Maior, ok? E recebeu o nome aí de Batalha do Genipapo. Então, galera, ó, 2.000 pessoas, 2.000 populares, né, armados de facas, foices, machados, espingardas, enfrentaram os portugueses. O curioso dessa batalha, pessoal, é que os piauienses não lutaram sozinhos. Eles conseguiram apoio ali dos estados vizinhos, dos cearenses, por exemplo, dos maranhenses e até mesmo dos baianos, mais ao sul, né, para ajudar a ratificar essa independência e expulsar ali e acabar com esse domínio português na região. Essa imagem, pessoal, representa bem o que foi essa guerra e o orgulho do povo piauiense aí, né? Você pode ver um soldado português, um exército fugindo e ele jogando no soldado que eles tinham em mãos, né? Então, pessoal, na batalha, essa batalha se deu, como a gente falou, na cidade de Campo Maior, que fica no interior do Piauí, recebeu o nome também, ó, de Batalha do Genipapo, tá? E muitas mulheres, pessoal, acabaram trocando as suas joias por armas e foram lutar aí nessa batalha pela independência, que durou aí, pessoal, ó, mais de 5 horas essa batalha, né? No dia 13 de março de 1823, pouco menos de um ano,
da independência do Brasil. Então, apesar de não terem conseguido vencer essa batalha aí, pessoal, na cidade de Campo Maior, os piauienses contribuíram muito. Eles enfraqueceram as tropas portuguesas, que aí eles seguiram para combate na cidade de Caxias, no Maranhão, onde, enfim, eles foram forçados a se render e a se retirarem. Então, são batalhas que marcam muito aí esse processo de independência do Brasil, que ratificam, né, esse processo aí de independência do Brasil, ok, galera? Bom, pessoal, Dom Pedro, ele aparece nos livros tradicionais como um herói da independência, né? O campeão da liberdade nacional e por aí vai. Só que na verdade, pessoal, o primeiro império, ele foi um período de grande violência política, tá? Então Dom Pedro era um governante super autoritário, como a gente tá vendo aí, ó, o autoritarismo imperial. Então ele não admitia, galera, nenhuma crítica ao seu governo. Ele perseguia opositores, tá? Políticos. Ele mandou fechar jornais, tá? Mandou prender, mandou matar, enfim. Só para você ter uma ideia, galera, só para vocês terem uma ideia, o Brasil se tornou independente até que de uma forma mais ou menos pacífica, tá? Na maioria das províncias brasileiras, que são os nossos estados hoje, né? O Partido Brasileiro, ele acabou assumindo o poder. Os governadores eram nomeados lá do Partido Brasileiro, que era aquele partido, pessoal, que se declarou fiel ao imperador, ok? É aquele partido que mostrou que queria o Brasil governado por Dom Pedro. Ele só tinha uma distância, né? Se seria monarquia ou se seria república, mas eles queriam ser governados por Dom Pedro I. Bom, galera, foi então, depois da independência, que o Dom Pedro I ele elege uma Assembleia Constituinte no ano de 1823, tá? Então, assim, é claro que nós temos vários deputados aí de diversas províncias, mas essa eleição não tinha nada de democrática, tá, pessoal? Somente os homens com altas rendas puderam votar aí nessa Assembleia Constituinte. Então, a função dela era criar uma Constituição para o Brasil. Então, é uma reunião de deputados para formar aí uma Constituição para o Brasil. Então, galera, portanto, a esmagadora maioria da Assembleia representava a elite brasileira, ok? Só que aí, galera, temos alguns problemas aí. Dom Pedro, ele não aceitou a Constituição do Brasil. Na verdade, galera, Dom Pedro, ele até acompanhou com atenção os trabalhos aí da Constituinte, tá? Quando ele foi informado que haveria uma espécie de anteprojeto, uma espécie de rascunho, quando ele ficou sabendo que havia uns escritos feitos pelos deputados, né, para essa Constituição, que estabelecia que o imperador seria controlado pelos deputados e senadores. Então, quando ele ficou sabendo disso, pessoal, ele não hesitou. Então, como assim controlado, galera? É a questão da tripartição do poder. O Dom Pedro I, ele vem de uma família absolutista, né? A avó dele era Maria Louca, ela mudou completamente a gestão em Portugal. Enquanto os anteriores a ela, o pai dela, o José e tudo, estavam transformando o país voltado para as vontades do Estado, ela voltou com aquele pensamento religioso e afastou pessoas que não tinham o mesmo pensamento dela. Tá? Dom João, mesmo sendo assim um cara considerado até frouxo, mas ao mesmo tempo ele era muito esperto, né? Então ele governava, ele conseguia prevalecer sempre à vontade dele, mas não de um jeito tão autoritário quanto Dom Pedro, mas ele sempre prevalecia à vontade de Dom João. E Dom Pedro não era diferente, ele queria esse absolutismo, esse poder todo. E como você divide uma Constituição em poderes, isso incomodou bastante Dom Pedro I. Bom, galera, então
como a gente falou, o que o Dom Pedro fez? Ele mandou tropas reais prenderem os constituintes, aqueles deputados ali, ó. Até um certo deputado, pessoal, que foi preso, ele tirou o chapéu diante de um canhão e falou até ironicamente, saudações majestade, né? Como se não fizesse a vontade dele, era tiro, porrada e bomba, como diria a filósofa contemporânea. Bom, galera, dias depois, o Dom Pedro, ele anunciava com mais 10 assessores, que a gente até fala, mais 10 parças dele, que ele faria uma nova Constituição. E assim o fez. Então ele havia acabado de redigir a Constituição do Brasil. Bom, galera, essa Constituição do Brasil, né, a Constituição de 1824, ela foi, até hoje, a que mais vigorou, né, a que mais tempo vigorou durante, né, esses longos tempos do Império, aí, ela vigorou mais tempo no país. Ela vigorou, galera, por 65 anos. Ela foi até o Brasil se tornar república, lá no ano de 1889, ok? Então, ela era um pouco democrática. Nós acabamos de ver aqui, pessoal, no slide anterior, que ela foi imposta por Dom Pedro. Dom Pedro mandou prender os assessores, chamou 10 assessores, mandou prender os constituintes, chamou 10 assessores e ele fez a Constituição do jeito dele. Então, ó, para a gente entender melhor, ela estabelecia a separação dos três poderes, mas não era uma simples cópia, né, do pensamento iluminista lá da Europa, que influenciava muito os brasileiros e os americanos de modo geral. Não foi da mesma cópia que ele fez do Barão de Montesquieu, ele fez algumas alterações. E que alterações foram essas, galera? Então vamos lá. Ele criou, galera, os poderes. No caso aqui, o executivo, pessoal, o poder executivo deveria dirigir a nação. Só que o poder executivo, ele seria exercido pelos ministros. E os ministros, pessoal, eram nomeados por ele, imperador. Então aqui nós já temos uma mudança importante e significativa. Quem exerce o poder executivo é o chefe do Estado, é o presidente. No caso aqui é o imperador. Então ele tirou esse poder dele. Agora esse poder é exercido pelos ministros, ok? Já o poder judiciário, galera, ele se encarregaria... o poder legislativo, galera, por sua vez, ele faria as leis no Brasil. Ele seria exercido pela Assembleia Geral, né, do Império, que seria o nosso Congresso Nacional hoje, que era formado lá por deputados e senadores. E o poder judiciário, como a gente estava falando, ele se encarregar de zelar pelo cumprimento das leis. Então, quem exerceria o poder judiciário seriam os juízes e os tribunais. Bom, galera, só que além desses três poderes tradicionais, Dom Pedro criou um quarto poder, chamado aí de poder moderador, que era exercido diretamente pelo imperador. Só que o poder moderador, galera, ele não tinha nada de moderado. Na verdade, ele estava acima dos outros três poderes, tá? E é por intermédio desse poder que o imperador podia nomear ou demitir juízes na hora que ele quisesse. Também poderia fechar a Assembleia Geral, que era onde trabalhavam lá os deputados e os senadores. Então, galera, imagina o seguinte: se o juiz desse uma sentença que fosse contrária aos interesses do imperador, ele podia ser demitido. Então, de certa forma, ele mantinha o juiz sobre a rédea dele. Se os deputados votassem projetos de lei que não agradassem o imperador, ele podia mandar fechar a Assembleia Geral. Então, não teria mais deputados, né? Eles ficariam desempregados. Então, esse poder dava toda a chave do Império Brasileiro para Dom Pedro governar de forma aí autoritária. Bom, galera, a Assembleia Geral do Império, né, era formada por deputados e por senadores eleitos pelo voto censitário e indireto. Observe o indireto. Então vamos lá. O que é o voto censitário, pessoal? O voto censitário, ele significava que só poderia votar quem tivesse um alto nível de renda. Então, pessoal, para você ser candidato, você devia ter uma renda grande.
desculpa, para você votar, você tinha que ter uma renda grande. Agora, para você ser votado, você tinha que ter uma renda maior ainda, tá? Então, a população livre, pobre, estava excluída desse processo aí, ó. Então, quem era pobre, não tinha renda, não podia votar. Para ser candidato, como a gente falou, era preciso uma renda mais alta ainda. Só que, galera, como medir a renda? Qual seria o valor? Aqui tem um detalhe interessante. A renda do brasileiro era medida em alqueires de mandioca, ou seja, o tamanho da plantação de mandioca que o cara tinha, né? Que o proprietário da terra tinha, um latifundiário. Então, por isso, pessoal, que quando a gente estuda sobre essa Constituição de Dom Pedro, em alguns livros ela traz o apelido irônico de a Constituição da Mandioca, por conta disso aí, ok? Então, pessoal, ó, os ex-escravos, mesmo que eles tivessem renda, ganhassem dinheiro aí, eles não podiam votar e tampouco ser votados. Ok, galera, mas nós falamos aqui que a Constituição, ela era indireta. Poxa, indireta. Então, quem é que tinha o poder de voto aqui nessa Constituição? Então, vamos entender isso aí. Então, pessoal, vamos pegar aqui, né, a Constituição de 1824. Quem tinha direito a voto? Então, vamos pegar uma proporção da época de Dom Pedro. Imaginemos lá, pessoal, que de cada 30 homens, temos aí, ó, 30 homens, tá? Desses 30 homens, na sociedade da época, algo em torno de 14 deles eram escravos. Então, de 30 homens que tinha na sociedade, quase metade deles eram escravos. E se eles eram escravos, galera, eles não podiam votar. Então, de 30 homens, 14 estava fora pelo simples fato de serem escravos. Ok, pessoal, sobraram 16 homens livres, mas também seguindo a mesma proporção da época, pessoal, dos 16 homens livres que haviam, 10 deles não tinham renda suficiente para votar. Então, 10 deles estavam fora do pleito aí, ok? Então, sobravam 6. Dos 6 homens que sobravam, pessoal, eles votavam apenas em um. E esse um acabava escolhendo aí quem seria. Esse um era quem votava nos deputados e nos senadores. Então, esse um acabava sendo aí, ó, o contemplado em eleger os deputados e os senadores na Constituição de 1824, né? Na Constituição da Mandioca. Então, de 30, apenas um tinha esse privilégio. Então, por isso que a gente costuma dizer que não era uma Constituição democrática. E, galera, para votar para senador, ainda tinha uma característica diferente. O cargo de senador, galera, era vitalício. Mas o que isso quer dizer, pessoal? Que ele seria senador, né? Ele exercia esse cargo aí até o dia da sua morte. Então, pessoal, cada província acabava elegendo aí, ó, 3 pessoas para ser imperador. E aí, desculpa, para ser senador. E aí, o imperador indicaria um dos 3 ao cargo de senador. Então vamos lá, pessoal. Imaginemos que temos 8 candidatos em Minas Gerais. Então, os 3 primeiros são selecionados e um dos 3 é o imperador que escolhe. Então, se o primeiro é um candidato de oposição e o segundo é de oposição, o Dom Pedro fatalmente escolherá o terceiro. Dificilmente a oposição escolheria os 3. Então, ele sempre colocava alguém que era de acordo com os interesses dele, tá? Então, não é difícil ver, né, que, em geral, os senadores estavam sempre do lado do imperador. Ok, galera? Bom, pessoal, então é isso aí. Nossa primeira aula sobre o reinado de Dom Pedro I. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de dar o like no nosso canal e também de se inscrever. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.